nós precisamos entender o que é esse pipeline de implantação vindo da entrega contínua. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Curiosamente, nós estamos integrando duas visões de duas áreas de conhecimento diferentes. De um lado, nós falamos do Lean, né, de mapear o fluxo de valor, de mensurar ele, de equacionar para conseguir dar foco de entregar valor ao cliente, né, a partir desse tópico anterior. Agora, nós vamos falar da automação dele. E a automação vem de outra área de conhecimento, que é a entrega contínua. A entrega contínua nasce, como nós vimos em uma slide anterior, em um tópico, inclusive, quando falamos da base, no mesmo tempo que surge o DevOps. O Patrick Debois chega e cria, certo, o movimento DevOps que funda no ano 2009, mas simultaneamente nesse ano é lançado o livro do Jess Amble, que fala sobre entrega contínua. Ele já estava trabalhando em uma área que tinha sido descoberta, ou seja, estava descoberta pela área de TI, que era, de um lado, engenharia do software, né, que o foco dele sempre foi desenvolver software, elevar o grau de como conseguir estruturar requisitos em código concreto, e do outro lado nós tínhamos operação de serviço. Existia alguma coisa no meio que não estava ligando esses dois mundos, né? Então ele trabalha nesse livro da entrega contínua no que ele entende esse pipeline de implantação. É justamente a automação de todo o processo, desde um lado até chegar na operação. E aí surge esse pipeline. O que é esse pipeline? É uma manifestação automatizada do processo de conseguir trazer o código do repositório, né, onde os diferentes desenvolvedores estão colaborando em forma contínua agora, porque isso passa a ser uma manifestação que implementa o fluxo de valor, até chegar ao cliente final. Inclusive, dar satisfação nele a garantir os resultados da qualidade que é necessário. Então, qual foi a visão desse autor? A ideia foi, já que estou fazendo uma série de atividades que são repetitivas, é como se a gente pensasse, poxa vida, a gente está o tempo inteiro automatizando, melhorando as áreas de negócio, mas para nós, da área de TI, nós continuamos trabalhando de maneira muito artesanal. Nós não estamos automatizando nada do nosso trabalho, mas nós estamos automatizando, curiosamente, o que o cliente ou as áreas de negócio precisam. Então, já que eu preciso construir código em forma regular, por que não automatizo esse processo? Já que eu tenho que testar código, por que não faço disso uma atividade rotineira, e ainda automatizada? Se eu tenho que construir ambientes de maneira regular para implantar a solução e testá-la, por que não fazer isso de maneira automatizada? Se o processo de implantação é um processo demorado, um processo com alto risco, risco inclusive porque está fragilizado por uma execução manual, por que não automatizá-la? E aí surge todo esse conjunto de práticas que está localizado nesse pipeline de implantação. Em princípio, ele é dividido em etapas. A primeira etapa é a etapa de compromisso ou de confirmação, na qual o foco é conseguir chegar a uma convergência de um código que está sendo construído a muitas mãos. Poderíamos falar uma equipe trabalhando com vários desenvolvedores, e ainda mais várias equipes trabalhando de maneira a construir uma solução única. Então, o que nós temos aí? O que se chama a etapa de confirmação, que é conseguir integrar esse código de maneira regular e validar, pelo menos o mínimo, que o código compile, que o código passe por testes automatizados, unitários, que passe por alguns outros testes, como, por exemplo, análise de código para ver os padrões de construção, que serão todos uniformes, que nós estejamos violando talvez alguma regra, como usar nomenclatura não adequada, nomes de variáveis que não são permitidos,
senhas que poderiam estar dentro do mesmo código, parametrização que está sendo chumbada também dentro do código e assim por diante, como também a possibilidade de inserir testes de caixa branca da segurança, que me permitam também construir um código seguro. Tudo isso nesse primeiro momento, nessa primeira etapa. Então, se nós pensamos nessa primeira etapa, a composição das equipes que irão trabalhar nele serão desenvolvedores. Segunda etapa, que é a etapa de testes automatizados de aceitação. Então, nos testes de aceitação, eu preciso de um ambiente na qual vou instalar o código. E nessa instalação, eu vou executar uma série de testes que se esperam ser todos automatizados, à medida que vou amadurecendo e ganhando espaço na automação, vou colocar aí esse código, e vou fazer isso várias vezes, porque posso fazer testes de aceitação funcional e não funcional. Ou seja, eu posso, na verdade, começar a criar, talvez nessa etapa, várias subetapas. Ou seja, posso fazer testes funcionais para ver se eu cancelo uma fatura, será que também cancela as cobranças, talvez devolva o dinheiro, pega a mercadoria de volta. Posso fazer uma série de testes associados nessa segunda etapa. Terceira etapa. Agora eu vou precisar fazer testes manuais, mas são aqueles testes esporádicos. São testes que poderão demandar uma demonstração, poderão demandar talvez testes de usabilidade, na qual, o que nós estamos fazendo aí? Estamos olhando se a cor, a distribuição dos objetos na tela, a fonte da letra é adequada, a navegação também seja fácil de utilizar, inclusive intuitiva, se utiliza padrões de mercado, de arrastar, de puxar, de olhar de forma simples. Isso nessa terceira etapa é uma etapa opcional e não é automatizado. Ou seja, eu irei fazer esse tipo de testes com uma frequência muito menor do que as etapas anteriores. Ou seja, na primeira de confirmação, talvez eu esteja fazendo isso de forma intensa, a cada vez que eu faço um commit, ou faço uma confirmação. Por isso que se chama etapa de confirmação, etapa de compromisso, na qual a ideia é conseguir rapidamente construir um código que será um potencial de ser implantado, ou seja, ele será consistente. Ou seja, eu estou indo além do clássico roda na minha máquina. Verá que para conseguir implantar esse modelo, eu estou fazendo uma mudança radical na maneira de trabalhar e construir código. Na maneira clássica, eu trabalhava, por exemplo, em branch. Se nós pensamos que um branch, para quem não é desenvolvedor e talvez trabalhe em qualidade ou em infraestrutura ou em operação, esses termos podem ser um pouquinho difíceis de entender. Mas vamos pensar o seguinte: nós estamos com uma equipe de muitos desenvolvedores trabalhando em cima de um código. Talvez uma metáfora boa seja, estamos trabalhando com vários autores, tentando converger para construir talvez um artigo, um livro, alguma coisa similar. E nessa metáfora, eu quero que esse código seja consistente desde o início. Ou seja, esse livro eu consigo, através de cada um dos parágrafos, primeiro que não tenha falta de ortografia, ou seja, que compile, ou seja, que seja escrito com um linguajar que todo mundo entenda. Segundo, esse parágrafo que eu escrevi será completamente consistente com o parágrafo de outro autor. Ou seja, que não exista contradição entre um e outro. Se eu faço esse teste no final, ou seja, cada autor sai e fica 2, 3 meses trabalhando de forma isolada, e na hora de juntar toda essa informação, eu tenho uma série de problemas. Por quê? Porque um autor pode falar uma coisa diferente do outro. E o livro, quando você lê, parece que está completamente inconsistente. Ou pode ter partes do livro que são repetidas de outro autor. Caramba, mas isso aqui já li, parece que é a mesma ideia, parece... Então, quem está editando, o editor, que é aquele que está orquestrando a solução,
ele começa a olhar, opa, aqui tem inconsistências, opa, aqui tem duplicação, opa, isso aqui está com falta de ortografia. Essa ação, que se chama merge, né, que é a ideia de integrar o código de todo mundo, é o que nós iremos fazer de maneira frequente. Ou seja, que apenas alguém contribua com um pedaço de código, ele já consiga inserir isso dentro do contexto geral. Não é mais rodou na minha máquina, ei, Pio, vem cá, veja o que fiz, opa, é isso mesmo que eu quero e pronto. Então, nessa primeira etapa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos contribuindo com pequenos pedaços de código de maneira consistente em uma versão que posso implantar, posso testar e posso colocar em produção. Como nós trabalhamos, o que precisamos fazer para mudar essa maneira tradicional de trabalhar isolado e agora de trabalhar de maneira altamente colaborativa é o grande desafio dessa primeira etapa. Na segunda, quais são os desafios? Eu tenho que criar ambientes de maneira regular e altamente consistentes. Eles têm que ser muito similares ou se não iguais ao que eu vou encontrar em produção. Porque não adianta fazer testes em ambientes onde são completamente diferentes as configurações do que eu tenho no ambiente do que eu tenho em produção. Esse tem sido um problema clássico de fazer testes em ambientes que todo mundo colocou à mão, né? Colocou, desinstalou, ou seja, criou uma série de lixo que foi sendo acumulado. Na hora de testar, uma vez que passou, e implantar em produção, tenho surpresas. Ixi, não tá, a configuração é diferente, não era o que eu encontrei no ambiente intermediário de testes. Então, nessa segunda etapa, que é onde vou realizar os testes de aceitação, eu preciso usar de técnicas que me permitam provisionar ambientes de uma maneira frequente e altamente estáveis. Aí vem todo um conjunto de práticas da infraestrutura como código, seja ela física, seja ela virtualizada ou seja ela em cloud. A partir daí, eu consigo transitar para a última etapa, que é colocar em produção de maneira estável. Veja, esse mapa que está aqui representa, então, o que eu preciso fazer independente do que irei quebrar posteriormente em cada uma das subetapas. São as grandes visões, certo, propostas naquele livro do Jess Amber, que me permite construir agora o fluxo de valor.